Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o Censo da BED 2015-2016 com a professora doutora Bettina von Star. Tudo bem? Tudo bem, James. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Muitas surpresas com o Censo da BED desse ano? A gente sempre descobre umas sutilezas que a gente não havia percebido No todo, no né? todo. No anterior. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores que você encontrou e que a gente pode explorar um pouco mais? E agora a gente fala um pouquinho de evasão, um desafio ainda presente, né, para a educação à distância. E o que a gente descobre com esse censo de 2015 e 2016? De fato, né, bem evidente que os cursos totalmente à distância ainda sofrem, né, com as altas taxas de evasão. Então, quando nós comparamos os cursos que têm taxa de evasão entre 0% e 5%, que é uma taxa boa, né, eu só tenho 9% dos cursos totalmente à distância nessa categoria. E 30 e tantos por cento dos cursos presenciais nessa categoria, né? E o curso semipresencial ali, né, já tem 20% desses cursos que conseguem uma taxa de evasão de 0 a 5%. E já na categoria de 50% de evasão, né, que não é uma evasão bonita de se ver, eu tenho 40% dos cursos totalmente à distância nessa categoria e 9% de cursos presenciais, né, com uma taxa alta de evasão. E os semipresenciais melhores, né, do que os totalmente à distância. Então, o que nós vemos? Que o totalmente à distância realmente ainda tem um desafio grande, que tornar a aprendizagem híbrida, usar os modelos semipresenciais, parece ser uma solução, ela resolve essa situação, né? E eu tenho, depois nós vamos ver a educação à distância também aparecendo no presencial. Então, assim, o 100% presencial sem uso de tecnologia parece que vai cair em desuso, mas aquele 100% à distância, sem encontro presencial, sem interação humana, é um desafio, né? parece que não é o caminho ideal. Então, ainda vamos ter que descobrir outras maneiras de promover a educação à distância para manter os mais alunos engajados, né? Mas eu diria tem caminho, tem curso que consegue. Exatamente. O modelo 100% ele exige muito mais habilidade tecnológica, muito mais interação com as pessoas para devolver essa sensação de plenitude da interação, né, entre os pares, com os atores pedagógicos, né? E sim, eventos presenciais que também façam essa vivência da universidade, né? A vivência universitária. Né? Exato, né? Que é tão importante, né? Ter a convivência. Então, talvez pudéssemos pensar em espaços de convivência, não espaços de sala de aula à distância. Não. Encontros presenciais com temas transversais, com temas práticos, atividades práticas, para sair daquela coisa enfadonha de sala de aula. Tem alguma coisa que está faltando. Tem um desafio interessante não é aqui, em todos os cursos, mas 40% dos cursos ainda precisam descobrir um segredo. E os motivos da evasão é interessante, né? Que a falta de tempo aparece. Será que é a primeira razão pela qual ele alega, o motivo pelo qual ele alega sair, né, evadir o estudante quando declara, e a instituição pega isso como principal motivo? Tem outro motivo por detrás? Como é que você vê? Quando o aluno responde por que ele está evadindo, a gente tem que olhar com muita desconfiança. Né? Ele certamente não está dizendo o motivo verdadeiro, né? Tipo, vai ser o mais fácil de dizer, família, ou o meu patrão está me cobrando 60 horas semanais de trabalho, eu tive que viajar a trabalho. Né? Esse motivo específico a gente não sabe exatamente qual é. Eu achei interessante ver que num momento de grave crise econômica, a falta de tempo ainda é um motivo maior do que a questão financeira, tá? Então, de alguma maneira, não foi a conjuntura nacional que tirou os alunos da sala de aula, mas foi uma questão pessoal. Falta de tempo é uma questão pessoal, né? Também não foi falta de, né, eles dizem, falta de adaptação à modalidade, ou escolha errada do curso. Mas isso pode acontecer no presencial. Isso acontece também, no presencial também, então isso não é tão preocupante. Agora, quando o aluno alega falta de tempo, é uma questão pessoal. Para alguma outra coisa ele teve tempo,
Foi para Uhum. trabalhar em época de alto desemprego? Foi Sim. para conviver com a família? É. Então é mais divertido ficar com a família do que estudar e se promover. Sim. Então, por que que é falta de tempo o que os alunos mais alegam como motivo E, para sair? Betina, quando a gente olha questões financeiras e pega cursos livres não corporativos e cursos livres corporativos, eles são cursos que, na maioria das vezes, ou têm um valor menor ou são gratuitos. Então, por isso, a declaração financeira aí é menor em relação às demais Exato, e o modalidades, né? curso corporativo a empresa paga, Então, então não não é é o motivo. problema financeiro mesmo. É, Mas mesmo nos cursos totalmente à distância e semipresenciais, ainda foi ainda, um fator um pouco exatamente. menor do É, que o o elemento tempo. pessoal do Exato. tempo. Uhum. Então, eu acho que isso junta com a questão de precisar inventar outras maneiras Entendi. de envolver o É fato. É, aluno, para ele ter mais vontade de estudar do que ficar no churrasco com a família, se for o caso, por né? exemplo. Ou a questão do tempo para ele ir lá no patrão e dizer, olha, eu vou ter que estudar Sim. porque isso é importante para mim, não se submeter tanto É, aos negociar esse tempo. imediatismos da Até vida porque profissional. tempo exige auto-organização, mas todo aquele tempo de trânsito, né? Ele poupou para poder investir, então você teria muito mais facilidade de ter esse tempo bem administrado na modalidade à Claro, e distância. não pode ser tanta gente que está com problema de É, saúde na família. Então, por exemplo. é, alguma questão pessoal, o que, que a falta de tempo diz? É que é um motivo pessoal que tira o Uhum, aluno da sala de aula. Então, a gente tem que conquistar esta pessoa. exatamente. E aqui a gente fala dos profissionais envolvidos, né? O que a EAD mudou do cenário dos atores pedagógicos e administrativos, né? Então, nós temos muitos profissionais diferentes aqui, nem apareceu nesse gráfico, mas tem uma lista enorme de outros Sim, é verdade. profissionais que Que todo mundo surgiram respondeu, a partir da EAD, né? que surgiu a partir do ED. Então, assim, existem inúmeras novas profissões que Uhum, atuam na EAD, que a gente nem consegue listar uhum, todas, cada instituição uhum. inventou a sua, mas uma predominância muito grande de tutores. Então, o modelo de educação à distância no Brasil se firmou com a figura do tutor. Então, nós temos docentes que atuam em diferentes níveis da elaboração do conteúdo, na interação com os Na alunos, responsabilidade da e a disciplina. gente tem esse apoio dado pelo tutor, tutores de vários níveis, temos Uhum, instituições que trabalham com tutores muito uhum. qualificados, não é uma questão nem de qualificação, nem Não. de valor, mas é uma questão que é trabalho colaborativo. Eu não coloco um professor sozinho com a turma para se Uhum, virar na educação à exato. distância, ele é apoiado por tutores. E para a experiência do estudante é interessante, porque além do professor, ele tem a presença do tutor, que são duas figuras, né? O tutor presencial e o tutor à distância. Então, há acréscimos, né, de apoio Uhum. pedagógico para o estudante também. Então, o tutor é a grande contribuição da educação à À distância, distância, né, é nesse verdade. mercado. E aqui, os meios de comunicação, um desafio importante também, né? Uma vez que você tem estudantes espalhados pelo território nacional todo, e aí a gente vê um leque de recursos que as instituições usam, né? Sim, e me chama a atenção que sejam recursos tão básicos, né? Porque hoje a Uhum, tecnologia já oferece tantas maneiras interessantes do aluno se comunicar, de você trabalhar isso, né, com controle de uhum. quem viu, quem leu. É. E ainda E predomina aqui o e-mail, né? predomínio é o e-mail e o fórum, né? Então, eu acho que aqui, se a gente está pensando que a gente tem que se aproximar do aluno, que o aluno está precisando ser atendido na sua pessoa, né? Será que não poderíamos estar explorando outros meios de comunicação e não aquele e-mail que se perde na caixa postal do Que ele nem professor, viu, que o aluno não viu e recebeu, não recebeu? depois. Então, eu acho que aqui a gente vê que, olha, diante de todas essas preocupações de, olha, eu preciso inovar, preciso atingir o meu aluno, preciso ter novas tecnologias, novas formas de administração, eu deixaria, fica a dica. Eu É acho um que aqui desafio a gente importante. Se pode reinventar, se né? reinventar. Muito bem. E a última tela aqui para a gente discutir, tipos de conteúdo, né? Você tem uma diversidade grande e tem um comportamento um pouco diferente aí para cursos regulares, semipresenciais e tal. Mas o que Eu aqui eu sei que adoro é a esse sua gráfico. paixão, né? Aqui eu É. sei que
você tem uma apreciação especial? Então, esse gráfico foi muito surpreendente, né? Porque nós queríamos ver o que é isso, né? Como a educação à distância está se apresentando para esse aluno, né? Então, é através de professor e tutor, sim, mas o conteúdo da educação à distância, principalmente nos cursos totalmente à distância, né? Feitos por essas pessoas que estão preocupadas com inovação, né? Uhum. Então, existe uma grande diversidade de tipos de conteúdo que o aluno à distância recebe. Ele recebe vídeo, animação, livros eletrônicos, e por incrível que pareça, o aluno à distância recebe da instituição mais livro impresso do que um aluno presencial. Então, a gente vê aqui uma diversidade de recursos muito grande no totalmente à distância e no semipresencial, e o presencial com uma diversidade muito menor. Ela também tem, o curso presencial também tem vídeo, também tem áudio, também tem software, mas muito menos do que o totalmente à distância. Então, o presencial, eu acho que agora começa a receber influência desse investimento em inovação que foi feito na educação à distância, e agora os alunos também querem, os professores também querem, mas é evidente que o presencial vem daquela história de colocar o peso da educação nos ombros do professor, né? E oferecer muito pouco recurso além do professor para aquele aluno, né? Nem livro impresso está na lista dos mais usados, né, nos cursos presenciais. Agora, eu diria que todo esse investimento em inovação que aconteceu na educação à distância foi focado em conteúdo, está bem evidente. E conteúdo variado, conteúdo rico, conteúdo diversificado, isso faz diferença, isso ajuda o aluno a entender de uma maneira ou de outra. Né? Onde a gente ainda pode trabalhar é na interação, mas que certamente aqui houve muito investimento e muita inovação em termos de conteúdo está mais do que evidente. Já começando a influenciar o presencial e mostrar que o caminho é de convergência e não de divergência. Então, eu tenho, né, o totalmente à distância, o semipresencial investindo em novas formas de apresentar conteúdo e o presencial aproveitando isso, e o semipresencial sendo a modalidade que tem os melhores índices de retenção. Então, a gente vê um caminho de reunir todas essas descobertas que foram feitas em anos de história de educação à distância em formas diferentes de realizar a educação em geral. Então, a gente viu que na origem da educação à distância, o presencial emprestou muito da expertise, do aprendizado, né, presencial. A EAD se reinventa, inova, busca outras soluções e devolve, né? E agora começa a ter as trocas simultâneas dos processos de descoberta. Legal, Bettina. Temos um mundo enorme pela frente. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com a professora doutora Bettina von Stahr, falando sobre o Censo ABE 2015-2016. Um forte abraço e até a próxima, então, Bettina. Até a próxima. Muito obrigada.